seria o salário do pastor? Você sabe? Cola comigo até o final desse vídeo, não esquece de curtir e de compartilhar. Vamos falar desse assunto nesse vídeo, mas se você precisar de qualquer auxílio quanto à estrutura organizacional da igreja, quanto a abrir, legalizar, manter, contabilidade, você pode contar com a gente, é só entrar em contato com a gente no link que está aqui na descrição desse vídeo. Vamos ajustar primeiro um pensamento. Pastor não tem chefe. Afinal de contas, quem é o chefe dos pastores seria Deus. E ele não tem um emprego, ele tem um ministério. E se você é pastor e está começando aí um ministério, o ideal é que a igreja não seja a sua principal fonte de renda, porque ela não vai conseguir sobreviver a todas as outras obrigações que envolve. E nesse ponto do vídeo eu já falo que igreja não é isenta de tudo, gente. Então, se você achava que a igreja não precisa pagar nada, bom, você precisa da nossa assessoria, da nossa ajuda para descobrir o que realmente a igreja tem que pagar, porque sim, a igreja tem muitas obrigações e tem muitas responsabilidades. E é importante que você que está envolvido aí com o ministério, envolvido com a obra de Deus, saiba disso e possa contar com pessoas que amam o reino e vão te dar total apoio para que o reino se estenda, para que vidas sejam alcançadas. Porque nós aqui da Tasca acompanhamos a igreja há 24 anos. Então a gente sabe muito bem do que a gente está falando. E nós, obviamente, baseado na palavra de Deus, acreditamos sim que o sacerdote ele é digno do seu salário. E a gente pensa, mas muito claramente, que o quê? Ele tem que ganhar bem, ele tem que ganhar suficiente para não se preocupar com coisas materiais e ele realmente focar em cuidar de você, em cuidar de mim. O sacerdote não pode ficar preocupado, meu Deus, será que eu vou ter dinheiro para pagar minha conta de luz? Não, ele tem que estar preocupado em quê? Em mergulhar ainda mais na palavra para trazer conhecimento, para trazer direção para mim e para você, que vamos ser direcionados por ele. Então vamos lá, nós temos que pensar que uma igreja é uma organização que precisa pagar impostos, manter a sua folha de pagamento em dia, que tem as suas despesas fixas, seus compromissos conforme os seus objetivos, ter a contabilidade em dia, porque senão ela pode ser descaracterizada como uma igreja. E para isso tem que ter o seu financeiro organizado, inclusive pensar quanto deve ganhar um pastor. Para isso tem que planejar e se preparar. Assim como José, a gente deve aprender a se planejar e botar o planejamento em prática. A gente indica também que seja feito um regulamento interno e nele, fora outros assuntos pertinentes àquela sua denominação, também deve constar quanto que os pastores irão ganhar, como é o planejamento dele de aposentadoria. Sim, você deve pensar nisso também. A igreja ela tem que ser organizada. Afinal de contas, a gente segue um Deus que é organizado. E se sua igreja não tem todos esses pontos, calma, pode entrar em contato com a gente que a gente vai te ajudar, te direcionar a quais passos você deve seguir. E vamos juntos transformar a igreja ainda mais com a característica do reino de Deus. Porque lembra que eu falei? Deus é organizado. Então vamos ser discípulos de Jesus, sendo exemplos em todas as áreas da nossa vida. Você sabia que a nossa nação pode ser transformada através da sua atitude como administrador de uma igreja? Se Jesus é a nossa bandeira, Jeová Nissi, sim, nós devemos apontar para todas as áreas da igreja, da organização de uma igreja, devem apontar para o reino, devem apontar para Jesus. E para esse caminho, para essa atitude, para essa organização, pode contar conosco. Então, mediante a tantas responsabilidades, nós temos ainda a prebenda pastoral, que é o assunto principal desse vídeo, mas eu não poderia falar desse sem mencionar os outros assuntos envolvidos. Primeiro, pastor não tem piso salarial, não existe um sindicato. Mas uma curiosidade, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o salário médio de ministros de culto, missionários, teólogos e similares é de R$ 2.257. E na pesquisa mostra que é um dos setores que paga menos salário, que tem o menor salário. Tá surpreso? Claro que existem pastores que ganham bem menos e pastores que ganham bem mais. Nessa pesquisa você também
consegue verificar isso. Isso seria apenas uma média. Mas para identificar realmente quanto que o pastor pode tirar a prebenda, você precisa ter um financeiro e um planejamento organizado. Cada instituição vai saber de fato o quanto vai conseguir honrar em quantia financeira ao seu ministro. Então, não começa no coração, começa na organização do bolso, financeira. Sim, Deus também está nessa organização. Afinal, tudo que é organizado, tudo que é limpo, tudo que é claro, tudo que tem luz, vem de Deus. E por fim, tem a sua igreja regularizada. Estatuto, ata, CNPJ, regimento interno, financeiro organizado, contabilidade em dia e organizada, planejamento financeiro, cuidado com os trabalhadores do reino, e assim a gente consegue alcançar mais vidas e transformar uma nação. Eu conto com você, então entre em contato agora mesmo, que vai ser um prazer lhe atender e conhecer um pouquinho mais da sua história e fazer parte dessa história de transformação do reino. Você é sensacional!